Olá, como se diz hoje, sextou. Nada melhor do que ter gratidão ao Criador por mais uma semana se cumprindo, em que tudo que estava programado ocorreu. O Criador é a própria sabedoria e tudo o que cria, inclusive os seres humanos, são criados com um fim específico, um propósito, e este propósito é de servir e servir cada vez mais. Para enfrentar este final de semana, eu quero lembrar a você que você faz parte de um todo. Este todo é o universo, é o próprio Criador. E que você foi criado para servir de maneira crescente, constante e progressiva, o que fará com que você passe cada vez mais a desfrutar do melhor que há aqui nesta terra. Pergunto, você já começou a crescer em servir? Este é o propósito. Bem, vamos dar continuidade à série Consciência em seu quarto tema. Saia do bando e deixe de seguir a manada. Eu sou Jorge Penteado, mentor, ajudo pessoas a encontrar sentido na vida para tê-la de maneira crescente, constante e progressiva, com abundância em todas as suas áreas, usando de métodos e ferramentas propiciados pela ciência através da inteligência espiritual. Com este tema, saia do bando e deixe de seguir a manada, vou dar ênfase hoje ao processo que a grande maioria dos seres humanos vivem, ou de maneira mais direta, sobrevivem. Isto porque atualmente as pessoas são orientadas a usar fortemente apenas de sua inteligência intelectual. Ainda é assim. Bem menos a sua inteligência emocional. As pessoas têm a falsa ideia de que se estiverem com todas as suas necessidades cumpridas, supridas, a sua vida é um sucesso. Em outras palavras, se alcançar em vida uma zona de conforto, que nada mais é do que um local em que esta pessoa se paralisa porque se satisfaz com a vida que leva, e parar de buscar desafios que o levem a crescer na direção de seu propósito, propósito esse estabelecido pelo Criador, praticamente ele assina seu atestado de óbito, pois elas não usam do pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, deixar bem claro, é quando nós nos abstraímos de todas as barreiras em nossas mentes e temos convicção de que nada é impossível. Isto significa que a pessoa continua na manada, mais que isso, se encaminhando para um matadouro. Então, se não pensar fora da caixa, continua na manada e, mais que isso, como disse, está se encaminhando para o matadouro. Você está chocado com isto? Mas é assim mesmo. Pois quem não se desafia não dá sentido à sua vida, não busca o seu propósito, e um vazio crescente se instala no seu interior, fazendo-o acreditar que não pode mais crescer. Afinal, você quer sair da manada? Pense bem, quando você tem sua energia física em queda, devido ao aumento da sua idade, você na realidade tem experiências de vida que seguramente podem levar sabedoria aos demais, aos outros que te cercam. Podemos inferir que na normalidade de seu desenvolvimento, o ser humano tem a sua sabedoria crescente de maneira proporcional à sua maioridade, desde que não se acomode e se desafie o tempo todo, pois só assim estará tendo mais facilidade para pensar fora da caixa, ou seja, sair da manada. Honrando desta maneira o compromisso com o Criador de crescer cada vez mais no servir,
o propósito que ele deu a cada um de nós. Você sabe que sair da manada só depende de você mesmo? Uma vez mais, tudo depende só de você mesmo, inclusive sair da manada. Então vamos lá. Atentem para o que coloco a seguir. Como sair desta zona de conforto? Nós precisamos compreender de que a vida tem que ter um sentido. Só assim nós sairemos dessa zona de conforto. Agora, por que precisamos sair desta zona de conforto? Porque tudo que é criado tem um propósito e preciso buscá-lo para dar sentido à minha vida. Senão, não seria criado. Para que criar alguma coisa que não serve para nada? Pense bem. Mas quem nos criou? É a próxima pergunta. Ora, quem criou tudo o que existe? Para facilitar mais o entendimento, inferimos que este tudo é o próprio universo e podemos concluir que somos parte do mesmo. Mas então, para que fui criado? Fui criado porque o Criador necessita de nós para cumprir com o que ele planejou. Não é assim que fazemos, nós seres humanos também? Eu vou dar um exemplo. Ao se cocriar, porque sempre criamos com o Criador, um captador de energia eólica, vamos esperar dele, através de pás que o vento aciona, obter energia elétrica em função do movimento destas pás. Movimento este que, submetido a um campo magnético, gera a energia elétrica que procuramos e que pode ser distribuída para diversos fins. Um detalhe muito importante, prestem bem atenção: o vento que vai mover estas pás, nós não vemos. Porém, sentimos. E o mesmo gera um movimento em algo físico, mesmo você não vendo, que, submetido a um campo magnético, que também não vemos, apenas deduzimos através de experiências de física, captamos a energia elétrica. Esta energia elétrica nós também não vemos da mesma maneira que o campo magnético, mas ela pode ser sentida pelos resultados que ela, energia elétrica, proporciona. Imagine como seria viver sem energia elétrica nos dias de hoje. Retrocederíamos. A cocriação do gerador eólico só foi possível porque pessoas atentas nos mostraram de alguma maneira aquilo que não vemos e as quais receberam do Criador os insights necessários para que realizassem este intento. Veja agora como o ser humano é dependente do Criador. O Criador, que não vemos, nos gerou do pó que vemos. Isso está escrito. E nos deu o sopro da vida, que percebemos através de nossos sentidos. Nos criou para governar a terra, para que ela se expanda juntamente com o universo. Somos parte do universo, mas ele nos deu a condição de governar as coisas para que essa expansão se mantenha e cada vez mais ele se aproxime do próprio objetivo dele, o Criador. Bem, essa expansão do universo nós também não vemos em sua totalidade. E fez isto, no caso o Criador, de maneira a colaborar com todas as partes do todo. Isso faz com que nós estejamos integrados. É isto que faz com que todos polarizados ao propósito levem o Criador ao que ele nos projetou. E, é claro, sempre servindo ao nosso propósito, que é de crescer, nos servir de modo constante e progressivo cada vez mais. O que fica evidente nessas duas colocações que fiz, tanto o da cocriação do gerador eólico, como também da criação, da nossa criação.
Bem, sobre o ser humano que cocria um gerador eólico de eletricidade e também sobre a criação do próprio ser humano pelo Criador, isto acontece porque há momentos de alternância entre as coisas que vemos, que são fáceis de admitir, com as coisas que não vemos, muitas vezes desenvolvidas por um ser humano que, através de um insight do Criador, co-criou o conceito e pode, através de experiências, comprová-lo perante os demais. Portanto, se você não reconhecer o Criador e a sua conexão com Ele, os insights que vêm dele para você pensar fora da caixa, e derrubando uma série de barreiras em sua mente, você estará sempre no meio da manada. Voltamos para o meio da manada. Bem, após este exemplo, fica claro que o ser humano foi criado com um fim específico. Este fim é o propósito que está nas Escrituras em Marcos 10, da metade do versículo 43 até o 45. Está explicitado pelas palavras do próprio Criador nas Escrituras o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Aqui ele está falando de quando ele esteve na terra, representado por Jesus Cristo. Então, temos um propósito dado pelo Criador: servir. Para servir cada vez mais, você precisa estar o tempo todo se desafiando, através de objetivos que norteiam ao propósito. Servir cada vez mais e melhor a tudo e a todos. Preciso salientar aqui que estes objetivos que vêm de um pensar fora da caixa te levarão cada vez mais à plenitude, ao se afastar da manada. O que ficará bem mais fácil de realizar ao escolher caminhos que nos dê prazer. Estes caminhos são únicos para cada indivíduo. Você deve estar pensando agora: hashtag, né? Se eu soubesse. Eu a uso bastante para chamar a atenção destas coisas. Bem, vou agora, como de costume, dar um exemplo meu de vida no momento em que eu fui buscar sentido para a minha vida. É um período bastante longo, mas vocês entenderão. Aos 50 anos, me encontrava numa zona de conforto, que comecei a criar desde os meus 22 anos, desde quando me graduei, porque assim fui instruído para fazê-lo. Eu precisaria, após a graduação, como sempre coloco, buscar recursos financeiros para me manter e me dar segurança. Uma vez que tivesse isso, casaria, poderia contrair um matrimônio, construir uma família e depois desenvolver estes filhos para que eles também pudessem fazer o que eu estava fazendo. Bem, isto que eu comecei a fazer depois da formação, da graduação, fez com que aos 30 anos, e por motivos que eu já comentei em outras lives, eu consegui então até os 30 anos fazer tudo para que estivesse dentro deste padrão que citei. Então, foram 8 anos para que eu atingisse a família constituída e começasse a desenvolver os meus filhos, para que eles também fossem fazer isto futuramente. Só que, dos 30 aos 50 anos, por motivos que, como disse, comentei em outras lives, de trabalhar só o intelectual, a inteligência intelectual, me vi aos 50 anos caindo num abismo.
um abismo, um negócio incrível que eu não conseguia detectar exatamente o que estava acontecendo naquela época. Pois o que eu descobri é que estava perdendo a minha família devido a pensar que poderia sempre me autossustentar. Eu dependesse apenas de mim, de mais ninguém. Eu estava indo muito bem, eu já estava com praticamente 50 anos e tudo acontecendo. É evidente que está dentro de uma zona de conforto, mas eu não tinha esta informação. A minha dedicação ao trabalho era extrema. Por quê? Porque eu queria dar aos meus familiares todo o conforto que pudesse. Bem, sem ter a consciência de que a minha inteligência emocional era atrofiada e de que a minha inteligência espiritual sequer estava sendo usada. Então, até os 50 anos, como disse, praticamente usava apenas de minha inteligência intelectual. A depressão que me atingiu encaminhou-me para um divórcio no futuro. Mas até que acontecesse, entrei num buraco imenso e pior, cavando cada vez mais, me aprofundando nesse buraco. Tive momentos de querer abandonar tudo. Não via uma saída para reverter esta situação. E não tinha com quem conversar, com quem buscar ajuda. Eu já estava com os meus relacionamentos, que também eram relacionamentos do casamento que eu possuía, todos afastados. Então, pouco depois dos meus 55 anos, praticamente 5 anos depois, eu conheci a minha atual esposa, que iniciava a procura de dar sentido à sua vida na religião. Fato este também pelo qual passei, mas eu procurava de maneira diferente dar sentido à minha vida. Depois fui impelido para entrar neste lado religioso. Eu não tinha um sentido claro do que queria. E eu e minha atual esposa, nos encontros que tínhamos, sonhávamos em construir um futuro bem melhor, mas totalmente inconscientes de que nossa base de inteligência até então era apenas o intelectual. Só após anos de convivência e de procura incessante foi que conseguimos vislumbrar o como dar sentido à vida. Mas durante todo este período, até a nossa própria união, algumas vezes era questionada por ambos, pela minha atual esposa e por mim. E isto só melhorou quando, após 3 anos de estudo das Escrituras Sagradas, entramos na religião na busca desse sentido da vida com todo o coração. Aprendemos demais, aprendemos demais. Mas que se diga de passagem, não nos tirou do buraco que sentíamos. Foi neste momento que nós tomamos conhecimento da inteligência espiritual e conseguimos encontrar o dar sentido às nossas vidas ao desenvolvermos este conhecimento. Através de estudos, através de cursos, inclusive em outros idiomas. Porque as informações eram raras ainda, sendo que a inteligência espiritual nos trouxe a visão de como dar sentido às nossas vidas, através de métodos e ferramentas que ela possui, que ela nos proporciona. Hoje, estamos colaborando mutuamente num projeto que sonhamos. Projeto este no qual visamos o propósito, servir. E isto se dá em ajudar pessoas a não passar pelo que passamos, fazendo-as céleres no tocante a dar sentido na vida e poder gozar da abundância ainda nesta terra. Isto através da busca do propósito. Isto apartam estas pessoas da manada. Estas pessoas começam a dar sentido em suas vidas. Você quer sair do vazio em que se encontra? Você quer se apartar da manada? Então, pense bem em tudo isso que estamos falando aqui hoje. Bem, continuando. Pessoas bem-sucedidas nas suas perspectivas,
que me procuram constantemente afirmam: tenho tudo o que quero, cresci a ponto tal de proporcionar o melhor para a minha família e não estão nem aí com o todo. Isto demonstra uma miopia com relação a saber quem é, porque senão considerariam o todo. Também não sabe por que foram criadas, inclusive muitas delas religiosas, porém sem a visão do todo, como digo. E isto é problema. Estas pessoas, elas permanecem na manada. Por quê? Porque estão numa zona de conforto. Elas não têm uma visão, como muitas vezes falo de helicóptero, do alto, onde ela vê o todo, ela vê tudo, e não apenas aquilo que vai dar sentido para a sua vidinha, na sua família, e nada mais. Bom, você então vê que estas pessoas continuam na manada. Eu pergunto se você quer isso para a sua vida. Você quer ficar na manada? Você acha que viver nesta manada, não ter o pensar fora da caixa, vai levar a você a ter abundância em todas as áreas da sua vida? Não que leve, mas porque você está olhando para o propósito, que é de servir e servir cada vez mais. Então, isto é importante que você mantenha em sua mente. Ficar na manada significa não ver o todo, significa estar numa zona de conforto que para você aparentemente está tudo bem. Você está usando só de sua inteligência intelectual e você precisa, para ver o todo, usar das suas inteligências, a intelectual, a emocional e a espiritual. A intelectual e a emocional por si só não vão resolver nada na sua vida. Por um motivo muito simples, elas têm seus interesses no intelecto e no emocional. Quem transforma a sua vida é a inteligência espiritual. Por quê? Ela busca fazer com que a inteligência intelectual e emocional convirjam na nossa mente, de maneira a que a gente vá cada vez mais compreendendo as coisas, buscando discernimento, ou seja, escolher o certo com relação ao errado e avançar cada vez mais no propósito, fazer com que a gente dê passos para servir cada vez mais e mais. Bem, uma vez mais, bato na tecla que pessoas que olham apenas para seus umbigos, que se acham muito autossuficientes, que não pensam fora da caixa, isto pelo simples fato de estar em sua concepção cumprindo com o que a inteligência intelectual a trouxe como verdades. Nós, usando só da parte intelectual, temos uma visão de vida totalmente diferente. E isso faz com que, desta maneira, se posicione-se na manada. E muitas vezes, ainda na manada, podem ser líderes de grupos dentro da manada. E isso faz com que se sobressaiam sobre os demais. Mas não podemos perder de vista que continua dentro da manada. Ele pode ser importante para um grupo, enquanto que nós devemos ser importantes para o todo, e não apenas para um grupo, e muito menos dentro da manada. E você? Você quer ser reconhecido no todo ou apenas no seu grupo, no seio da manada? Saia da manada. A manada, ela não levará você a usufruir de tudo que está disponível aqui nesta terra. Eu coloco sempre isto para vocês. Isto é importante, é muito importante. Existe uma maneira que você pode trabalhar para sair da manada. Use então do seu discernimento.
Usando do seu discernimento, você compreenderá de uma vez por todas que você precisa dar sentido à sua vida e buscar o propósito de servir a cada dia que passa, mais, sempre mais, sempre mais. Cada vez que você serve mais e mais você vai acabar se aproximando da plenitude. Plenitude esta que nós, seres humanos, não vamos alcançar na totalidade, mas nós temos um padrão, nós temos um modelo que nós devemos seguir, que foi o modelo deixado pelo próprio Criador quando aqui esteve e trouxe aos homens a maneira pela qual eles deveriam se comportar para poder, de fato, estar servindo cada vez mais e usufruindo de tudo aquilo que está à disposição aqui no universo. Bem, porque você faz parte de um todo e este todo está em expansão, você não está aqui para ser autossuficiente. Você sozinho não conseguirá resolver nada, nada em sua vida. Bem, imagine então liderar grupos perdidos com relação às suas vidas. Falo aqui uma vez mais naquela situação em que você estaria liderando um grupo dentro da manada. Então você tem que sair fora disso. Você precisa entender definitivamente o seu propósito. Você precisa reconhecer o seu Criador. Você precisa saber exatamente quem você é e por que está aqui. Mas eu tenho falado e tenho batido nesta tecla. Sirva cada vez mais. Seja holístico e saia da manada, independente da posição que ocupa na mesma. Ser líder na manada é uma zona de conforto pior ainda do que os demais que estão lá. Porque os demais, no mínimo, estariam servindo de maneira inconsciente ao líder daquele grupinho dentro da manada. Mas, de um jeito ou de outro, estariam servindo. Aí coloco a você. Você não quer usufruir do melhor do que há nesta terra? Só conseguirá saindo da manada. Só conseguirá pensando fora da caixa, que, como digo, é derrubando todas as barreiras de sua mente e sabendo que não há nada impossível. Tudo que está dentro da sua mente foi colocado por você mesmo, ou porque você pensou e achou por bem colocar, ou porque você adquiriu por estar em grupos para os quais isto era uma verdade. E é por isso que você está lá, é por isso que você se encontra nesta situação. Bem, então vamos lá. Sugiro que você inicie sua busca pelo sentido na vida, procurando reconhecer o Criador. Veja o porquê nestas passagens das Escrituras. Primeiro, eu vou citar Provérbios 1:7, versículo este que me sacudiu, me balançou ao vê-lo, e que em outras lives digo por quê. Porque estava procurando algo que me fizesse mudar a vida. E este provérbio, no capítulo 1, versículo 7, diz exatamente o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber. Este temor do Senhor aqui significa o respeito, o reconhecer o Senhor. A partir deste momento, você está começando a buscar o conhecimento, a buscar a sabedoria. Enquanto você não reconhece o Senhor, você está parado, está paralisado. E ele se complementa com a seguinte colocação: mas os loucos, os que não creem nisso, desprezam a sabedoria e o ensino do Senhor.
ficarão perdidos, ficarão sem sentido na vida. Isto mexeu comigo demais e me ajudou a buscar o sentido ou a me manter de maneira persistente na busca deste sentido. Bom, vimos isso em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Mas temos ainda mais uma pérola aqui em Provérbios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que eu vou passar para vocês agora. Está escrito lá, falado pelo próprio Criador: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e, se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Você vai reconhecê-lo, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca, do Senhor, vem a inteligência, as três, e o entendimento, pelo conceito que temos hoje. Ele, Senhor, Criador, reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos, dos seus seguidores. Então, desta maneira entenderás a justiça, entenderás o juízo, também a equidade. Todas são boas veredas, bons caminhos para você trilhar, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento, a compreensão será agradável à tua alma. Então, aqui, uso até um termo que os religiosos usam: nasça de novo. O que significa nascer de novo? É reconhecer o Criador. Pura e simplesmente isso. Você nasceu de novo, dá sentido à sua vida e, a partir daí, você passa a ver o propósito. Você passa a entender que você precisa criar objetivos para alcançar, para ir em direção e sentido do propósito. E é nesses objetivos que você vai, ao trilhar caminhos escolhidos por você, e, de preferência, caminhos que te deem prazer, você vai usufruir do melhor do que há aqui nesta terra. Bem, praticamente terminamos aqui hoje. Eu continuarei trazendo a vocês entendimentos que poderão, em algum momento, fazer com que sua ficha caia e você parta para dar sentido à sua vida. Primeiro para servir e servir cada vez mais, e receber do universo o que há de melhor nesta terra, abundância em todas as suas áreas. Fecho com a seguinte colocação: a lei universal do dar e receber, lei esta que o Criador nos mostra através do dia a dia, no universo, na natureza. Ela diz o seguinte: primeiro damos ao universo alguma coisa, a qualquer parte do mesmo. O universo é o todo. Se eu der qualquer coisa a alguém ou mexer com alguma coisa de maneira a fazer com que esta coisa ganhe mais sentido, eu falo de um objeto, de uma pedra, de qualquer outra coisa. Tudo que eu der de mim para fazer com que as coisas melhorem, a qualquer parte desse universo, nós vamos receber dele, universo, o que demos, acrescidos de mais do que demos. Isso significa, sempre retornará a mim mais do que eu dei. Só que, fique consciente, isso tem que ser dado de dentro de você, com vontade de dar, e não dar pensando, vou receber mais.
Não, isso é automático. Você tem que dar porque isso tem que estar no seu ser, na sua essência, no seu espírito. E é isto que fará com que você, então, possa fluir e manter-se em crescimento. Bem, nos vemos, então, na próxima live, às 7h53, na segunda-feira.